Então, pessoal, muito bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Nesse que será o nosso encontro sobre, o primeiro deles, sobre as revoluções liberais e seus impactos no direito. E eu queria retomar com vocês uma série de questões e de temas que a gente tem que ter na cabeça antes de voltarmos a conversar sobre o Código, a Constituição e as grandes consequências jurídicas do pensamento revolucionário francês e americano, tá bom? Então, primeiro vamos só retomar o que a gente está fazendo para ter aí um arco maior para as nossas reflexões. Primeiro, nós estamos conversando mais recentemente sobre a modernidade jurídica. Vimos que a experiência da modernidade como um todo, e não só jurídica, ela é apoiada em três grandes fenômenos históricos extremamente relevantes que têm implicações filosóficas, sociais, políticas e econômicas. Esses três grandes fenômenos são a edificação filosófica do conceito de sujeito e tudo o que se desenvolve a partir de então, a edificação política e a fundamentação política da ideia de Estado moderno e, a terceiro grande pilar, o capitalismo como uma experiência concreta que se desenvolve a partir dos séculos XV, XVI em diante, e sobretudo nos séculos XVIII e XIX, como sistema de transferência de bens materiais no Ocidente e, posteriormente, de uma expansão global para todo o planeta. Junto com isso, nós vimos que o direito teve um papel importante na formação dessas três experiências. Ele não foi simplesmente um passivo nessa questão, ele também contribuiu para a produção dessas experiências históricas e vimos que também foi influenciado por essas mesmas experiências históricas. As principais influências que nós identificamos no pensamento jurídico são a construção de três características gerais que vão se desdobrar durante 4 séculos, durante o processo de modernização, e vão se adaptar cada uma à sua época e à sua maneira. Vimos que essas características gerais são racionalidade, como uma postura antitradicionalista, generalidade e abstração, como uma forma de você retirar conteúdos materiais e concretos do direito e olhar o direito enquanto um sistema abstrato de reflexões, e depois a macro-organização, que é aquilo que nós chamamos de o ponto de vista da modernidade, que é um olhar aéreo, um olhar sistematizador, organizador, que, em alguma medida, reconhece um ponto de partida no Estado ou no ente político como o detentor da soberania e dos meios legítimos para organizar a sociedade. Vimos que isso são as três características gerais do pensamento jurídico moderno e isso, como disse, vai se adaptar em cada contexto social, em cada contexto histórico, vai se reafirmar, vai retroceder em vários momentos do tempo. Tá? Esse é um ponto de partida importante. A segunda questão que eu queria trazer para vocês é que no nosso encontro nós também falamos mais atrás, né, sobre as primeiras escolas jurídicas da modernidade. Vimos, por exemplo, nessas primeiras escolas jurídicas da modernidade, a experiência do Mos Itálicos, posteriormente a experiência do Mos Gálicos, ou chamado humanismo jurídico e suas principais características. Vimos que na Alemanha vai estar se desenvolvendo uma especificidade própria, né, que é o usus modernos pandectarum, que é uma recepção oficial do direito romano e a formação do Tribunal Imperial. E vimos, por fim, um pouco mais devagar, aquilo que se chama da escolástica ibérica, ou escola de Salamanca, que é o direito desenvolvido no pensamento ibérico através de jesuítas em especial, e o como que esse pensamento foi responsável pelo resgate do tomismo, pelo resgate de reflexões sobre o ius gentium, né, a ideia, um avô do direito internacional, e posteriormente com o Gustavo Cabral nós vimos como que era a aplicação, digamos, na América Portuguesa de algumas dessas categorias, como é que funcionava o pensamento jurídico na América Portuguesa, a sua íntima conexão com a teologia jesuíta, né, a estruturação do poder territorialmente falada, os seus ofícios, né, que eram os cargos da época, entre outras questões. Agora a gente avança um pouquinho, estamos temporalmente situados, para quem quiser se encontrar, entre os séculos XVI, fim do século XVI, meados para fim do século XVI, caminhando em direção,
Estamos situados no século XVII, meados do século XVII, agora caminhando em direção ao século XVIII, tá? Ao século, então, das revoluções liberais, no caso da inglesa no XVII, mas as duas principais revoluções que vão ter efeitos especialmente relevantes para nós no século XVIII, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, tá bem? Muito bem, pessoal. Por onde eu quero começar essa conversa? Eu queria lembrar vocês que os séculos XVII, fins do século XVII e século XVIII, é o período de ascensão, sofisticação, edificação e fortalecimento de uma teoria jurídica muito relevante, que vai gerar efeitos de longuíssima duração, que ficará conhecido na história como jus-racionalismo. Jus-racionalismo. O que é o jus-racionalismo, pessoal? O jus-racionalismo é uma expressão diferente, é um jeito de se falar para o direito natural moderno. O direito natural moderno ganha, então, esse apelido na boca de muitos teóricos do direito como jus-racionalismo e tem um porquê ter esse nome. E aqui é fundamental que nós entendamos esse processo. Primeiro, vamos lembrar algumas questões mais gerais, digamos assim, da doutrina do direito natural pré-moderna, que tem características tanto na antiguidade quanto no mundo medieval. E que aqui, dentro de um plano mais geral, nós poderíamos falar da doutrina do direito natural aristotélico-tomista. Não são só eles que pensaram a ideia de direito natural, tá? Você tem muitos outros autores, estoicos, platônicos, neoplatônicos, que refletem sobre a ideia de direito natural na antiguidade e também durante o mundo medieval, cada um à sua maneira e com tendências próprias, mas aqui a gente vai olhar especificamente aquela que pode ser considerada a grande teoria do direito natural durante o mundo medieval, com algumas também durante, em alguns aspectos, o mundo antigo, com as suas características próprias, e que vai ser resgatada pelos jesuítas, que é o aristotélico tomismo, né? O direito natural dessa tradição. Bom, pessoal, como que funcionava, então, o pensamento jusnaturalista pré-moderno? Se nós olharmos para a antiguidade, por exemplo, e perguntássemos para um grego, ei, quais são os direitos naturais que uma pessoa tem? Ele dificilmente falaria que um direito natural de um grego seria, por exemplo, a liberdade, a igualdade, a propriedade. Ele poderia eventualmente falar a vida, mas ele estava pensando numa outra ideia, na divisão de bios e zoé, que os gregos especificamente desenvolvem. Ele não usaria a ideia de direito natural à vida como se utiliza depois. Ele falaria outros direitos, outras coisas para aquela sociedade seriam direitos naturais. É possível se dizer até uma coisa a mais específica, que para os gregos é possível se dizer, e até para os romanos, que os direitos naturais não eram exatamente direitos, mas eles funcionavam mais como deveres naturais. Deveres. Por exemplo, né? Acho que o caso mais clássico e mais conhecido são as peças da trilogia tebana de Sófocles, que uma delas é Édipo Rei e uma outra é Antígona, né? Antígona, em especial, é uma das peças mais citadas para se referir sobre a reflexão do direito natural. Para quem não conhece a história, aqui muito brevemente, né? Antígona é a irmã de dois caras que entram em conflito para assumir Tebas, e um desses caras está a favor do seu tio, que era o regente, digamos assim, do governo, Creonte, e o outro era o opositor a esse tio e queria uma outra lógica para Tebas, né? Nós sabemos como que é essa história. Os dois se matam no meio de um conflito e Creonte, o tio, determina que o sobrinho dele, que era favorável a ele, fosse enterrado com todas as benesses de um chefe de Estado, e o outro sobrinho, que era o seu traidor, deveria ficar
putrefato no meio da praça, decompondo-se lentamente para que os animais se alimentassem do seu cadáver, para que todos vissem o que acontece quando se trai o poder da cidade. Né? Creonte faz um édito, uma norma, uma lei, nós diríamos, impedindo que se enterrasse este seu sobrinho que se opôs a ele. Sabemos que a história, resumindo basicamente, Antígona vai lá e desrespeita essa norma e enterra o seu irmão. Depois ela vai ter que responder um processo de condenação à morte, né, por ter feito isso. Mas o que é especialmente relevante é que Antígona fala que, independentemente do édito de seu tio Creonte, muito antes de tudo isso existir, já existiriam leis divinas, regras divinas, deveres divinos que obrigam que uma família, que um parente enterre os seus parentes mortos. Porque seria contra a natureza, isso enlouqueceria as pessoas, essa é a grande ideia, né? Se alguém desrespeitasse essa norma. Ou seja, para os gregos, é engraçado, os direitos naturais têm essa estrutura de deveres e que, por vezes, são, por sua própria fundamentação, irracionais ou impossíveis de serem compreendidos na sua totalidade. Outro exemplo que aparece na trilogia tebana é no caso de Édipo Rei, né? Que é o caso de Édipo ter casado com sua mãe, ter tido filhos com sua mãe e depois descoberto, enlouquecido, furado os próprios olhos e andado pelo Peloponeso. Ali Édipo desrespeita um dever natural, que é o dever de evitar ou impedir de qualquer forma com que filhos casem com suas próprias mães ou que filhas casem com seus próprios pais, né? Ou seja, essa compreensão específica de que algumas coisas devem ser feitas ou algumas atitudes devem ser tomadas pela sociedade, pelos indivíduos, e que essas atitudes estão na natureza e que têm um formato de tabu, nós poderíamos dizer, que não é fácil ser explicado o porquê que é assim, simplesmente sabemos que é assim que deve ser feito. Era assim que estava estruturado, digamos assim, o pensamento sobre direitos e deveres e regras naturais na cabeça dos antigos. Ou seja, não era algo que se utilizava para se defender, mas era muito mais uma corrente de obrigações que se impunha a todos os indivíduos, a todos os seres humanos. Esse é um ponto de partida importante a se ter na cabeça. Com o mundo medieval, nós vamos ter a cristianização desses deveres e também uma sofisticação aristotélica, tomista, de muitas dessas ideias. Por exemplo, São Tomás de Aquino vai dizer, baseado na ideia de telos, né, de finalidade aristotélica, de que existe infuso na natureza, na realidade, uma tendência natural, é o que ele diz, uma força, nós diríamos, uma força magnética que nos obriga, que nos impõe, que nós não sabemos de onde vem, que conduz com que, em todas as espécies, das mais simples às mais sofisticadas, como seres humanos, machos sintam-se atraídos por fêmeas. Né? Essa é a compreensão medieval. Dessa atração dita natural resulta o quê? O casamento, a procriação. Né? E esse resultado natural deve ser protegido pela humanidade, por isso se cria a ideia de casamento, né, como uma lei humana que reforça essas leis naturais, e deve então se compreender que a função da sociedade humana é construir institutos jurídicos que reafirmem esses deveres naturais, essas regras que a natureza objetivamente impõe sobre os seres humanos e fazem com que você obedeça essas certas regras. O direito natural, portanto, na pré-modernidade, é especialmente visto como uma lei natural imutável, eterna, transhistórica e originada pelo Criador do mundo, no caso cristão, Deus, ou no caso da antiguidade, pelo cosmos, pelos deuses ou pelas forças da natureza, e que especialmente essas regras e esses deveres naturais que são impostos na realidade, eles devem ser encontrados, compreendidos, revelados, desvelados, mostrados para o resto da sociedade através do uso da boa razão. E aqui é um ponto de partida fundamental, porque boa razão
é, em alguma medida, um termo técnico utilizado, sobretudo na Idade Média. Boa razão significa que, bom, primeiro, são duas palavras. Razão aqui, eles têm a ideia de ratio mesmo, ou seja, da capacidade de juntar causas e consequências, de utilizar-se de raciocínios dedutivos, de compreender os elementos dos sentidos e como eles se operam dentro da racionalidade. Isso eles tinham essa ideia de razão, de ratio. Mas não bastava você ter essa capacidade inata e cerebral de analisar causas e consequências, entre outros elementos. Era fundamental, além disso tudo, que você tivesse a boa razão. Ou seja, além dessa capacidade, essa capacidade deveria ser iluminada por valores morais, por uma compreensão boa da realidade, ou seja, por uma compreensão de que toda a realidade, em alguma medida, está enfeixada em critérios morais pré-estabelecidos pelo próprio Deus. E esses critérios morais só podem ser compreendidos pela fé. Ou seja, a boa razão é a forma pela qual os medievais juntam fé e razão, isso é a grande obra de São Tomás de Aquino, para revelar o funcionamento da realidade e, assim, extrair da revelação desse funcionamento quais são os deveres que um bom cristão deve cumprir na Terra para adquirir a sua salvação, para garantir a salvação da sua comunidade, entre outros elementos. Ou seja, a estrutura geral do justnaturalismo pré-moderno, nós podemos dizer, é uma estrutura de um direito natural objetivo, ou seja, o direito natural está pronto e acabado e revelado nas coisas, e a função do homem é adequar a sua capacidade mental a estas coisas e revelá-las, e assim obedecer essas coisas externas, objetivamente criadas por outro ser que não a vontade humana. Ok? Esse é um ponto de partida fundamental. Somado a isso, onde é que a gente vai chegar com a ideia de jusracionalismo? O que o pensamento jurídico moderno desenvolve com muita calma, precisão e vai ganhar esforço, sobretudo com a participação dos jesuítas, mas posteriormente com os humanistas lá da França e da Bélgica e da Holanda que nós conversamos, em especial um cara chamado Hugo Grotius, né? Hugo Grotius ou Hugo de Groot, depende da expressão da língua que está traduzido o nome dele, entre outros autores. Esses caras vão começar a desenvolver uma ideia de que os direitos naturais, na verdade, não são objetivos, mas são subjetivos. Ou seja, os direitos naturais, eles não estão na realidade, mas eles são descobertos e compreendidos e deduzidos a partir da razão humana. É a razão humana, a partir de uma operação individual, que consegue concretizar ou revelar certos padrões gerais de funcionamento que podem ser adotados por toda a humanidade. A razão é capaz de revelar e, ao mesmo momento que ela revela quais são esses padrões gerais esperados por toda a humanidade, ela cria esses mesmos padrões. Aqui eu vou fazer um rápido parênteses, por exemplo, só para ter um critério de comparação. Pensem em um círculo. Um círculo matemático, pensado de forma perfeita, ele não existe na Terra, na realidade concreta. Se você fizer um círculo, por mais perfeito que ele seja, em qualquer lugar, numa lousa, na areia, com cimento, se você for ao elemento microscópico, você vai identificar que aquele círculo, por mais que ele aparente inicialmente estar perfeito, ele não é perfeito. Porque nós sabemos, né? Você pode ter pequenas mudanças localizadas, você pode ter pequenos defeitinhos na hora da fabricação. A realidade é que o círculo perfeito, aquele que segue o π, não existe. O que existe mesmo é um círculo ideal, que nós conseguimos criar
a partir da nossa cabeça, que nós conseguimos utilizar um número irracional como π para explicar quais são, como é a sua curvatura e coisa e tal, mas nós não conseguimos encontrar na concretude esse tipo de círculo. Mas, se eu consigo imaginar esse tipo de círculo e consigo ter na cabeça a sua perfeição, talvez eu consiga imaginar outras coisas que são perfeitas e que, por mais difíceis que elas sejam de serem aplicadas na concretude, eu consigo, em alguma maneira, ou de alguma medida, produzir referenciais para a atuação, tanto política, quanto social, quanto intelectual. Tá? Vamos lá. Eu já volto depois, Vitória, à parte da boa razão. Vamos partir de um pressuposto importante aqui, que nós vamos ter aí nos séculos XVI e depois se desenvolve no século XVII com mais força, que é René Descartes. René Descartes, vocês sabem, a gente já conversou um pouquinho disso, é um filósofo, mas é também um jurista, escreveu uma tese de doutorado sobre heranças, inclusive, né? E René Descartes, ele, em alguma medida, ele tenta desenvolver um método, e esse método ganha muita força em todas as áreas do conhecimento, ciências naturais, mas também no pensamento jurídico, em que o ponto de partida fundamental, sobretudo naquele contexto em que você tem católicos e protestantes se matando, como nós conversamos, em que a verdade já não é mais rígida e estabelecida na tradição, ele tenta desenvolver um método que é o de construir bases racionais, exclusivamente racionais, ou seja, desconectadas da parte da boa razão, desconectadas da fé, desconectadas da tradição, desconectadas da moral, vinculadas exclusivamente na estrutura formal da razão, e a partir dessa estrutura formal, ele busca construir uma série de categorias que expliquem, por exemplo, o que é justiça, o que é a realidade, o que é a verdade, o que é o sujeito. Ou seja, René Descartes busca refundar o pensamento moderno, busca reinaugurar a reflexão, não só jurídica, como tantas outras, a partir de bases racionais que, como ele dizia à época, eram evidentes ao espírito humano. A ideia de evidência e autoevidência fica muito forte a partir de então. Como eu não posso apostar nem nos protestantes, nem nos católicos, e nem nos vários católicos e nos vários protestantes internos que têm nas suas brigas internas, a única coisa que eu posso apostar é naquilo que é evidente, naquilo que é autoevidente, naquilo que se mostra verdadeiro à razão de todos, independentemente da sua compreensão individual, cultural, religiosa e etc. Assim, o que Descartes acaba por desenvolver é a ideia de que, por exemplo, a verdade e o conhecimento correto não é mais a de uma adequação do indivíduo com as coisas externas, que estão prontas e acabadas, e a nós cabe apenas descrevê-las adequadamente. Não. Agora, para Descartes, o conhecimento ele é intuído, ele é explicitado e analisado a partir de uma estrutura formal e consistente face a uma razão subjetiva e não mais a uma razão objetiva. Razão objetiva aqui, leia-se, o porquê as coisas existem, da forma que existem, a ideia de que a natureza está pronta e ordenada e organizada objetivamente por uma outra pessoa que a criou, Deus ou cosmos. Agora nós não apostamos mais em tentar compreender qual é essa razão objetiva nas coisas, mas nós apostamos exclusivamente nas razões subjetivas, ou seja, no que eu consigo, a partir da minha razão, mostrar que é autoevidente, mostrar que é explícito e demonstrar, especialmente, a sua consistência e estrutura a partir de um elemento formal. O que Descartes tem na cabeça aqui é a matemática, né?
Basicamente, a ideia é que, independentemente se você for protestante ou católico, 2 mais 2 é 4. Assim sendo, esse tipo de verdade forte, autoevidente, que pode ser analisada, escrutinada, refletida dentro do indivíduo, dentro da razão subjetiva, e independe, portanto, de uma compreensão do porquê que Deus existe, se Deus existe, como Deus existe, esse olhar ganha a tônica de toda a reflexão do mundo moderno, com lentidão, e vai ganhar o seu maior ápice, vai ganhar seu processo de amadurecimento nas passagens do século XVII para o século XVIII. É o que muitos vão falar dentro da compreensão da modernidade, que é a transição de uma reflexão ontológica para uma reflexão epistemológica. Ou seja, em vez agora de se perguntar o que Deus espera de nós, por exemplo, que é uma pergunta ontológica sobre o ser ou coisa e tal, a pergunta muda, a pergunta vira: o que eu posso conhecer da realidade? Né? Quais são os limites do conhecimento humano? Até onde eu posso ir? Quais são os critérios que eu posso utilizar e que se mostrem verdadeiramente fortes para serem verdadeiros tanto para católicos, quanto para protestantes, quanto para judeus, quanto para índios americanos, quanto para índios da África, quanto para nativos, enfim, da África, da Ásia, da Oceania e assim por diante. Essa transição da ontologia para a epistemologia não é que ela tira Deus da jogada, mas Deus se torna um mero fiador do conhecimento. Agora, para você conhecer a realidade, você não precisa mais estar apoiado numa leitura divinizante ou teológica do mundo, mas você pode estar simplesmente apoiado numa compreensão de que a verdade nada mais é, ou a construção de um discurso verdadeiro, nada mais é do que o uso equilibrado, domesticado da razão. Ou seja, um uso ordenado da razão individual que explicita a partir das pequenas partes e reconstrói o todo e demonstra o funcionamento dessa realidade. O jusracionalismo se opera assim. Ele parte desse pressuposto. A sua reflexão é: como é que eu consigo construir racionalmente, sem apelar para critérios de moral, sem apelar para critérios, valores de justiça fundamentados em tradições ou em leituras religiosas do mundo, como é que eu construo um conceito de justiça e de direito que se afaste desse mundo extremamente turbulento de guerras religiosas, entre outras questões. Hugo Gross vai ser um desses caras a fazer, mas Locke vai ser outro desses caras, vai tentar fazer parte disso. Até o próprio Hobbes, que não é bem um jus-racionalista, né, vai tentar também fazer muitas dessas posturas. Se trata, portanto, nós poderíamos dizer, de um processo que a modernidade vai inaugurar, que é uma espécie de voltar-se a si mesmo. Em vez de tentar olhar para a realidade, a ideia é olhar para si mesmo, para dentro de si, e ver quais são as operações que nós utilizamos para entender essa realidade e identificar quando ela está falha, quando ela está preconceituosa, quando ela está presa a tradicionalismos, entre outras questões, e substituir isso por um processo de reconstrução racional do funcionamento das faculdades mentais. Ou seja, o pensamento humano se torna o centro das reflexões filosóficas e não mais a ordem natural das coisas, e não mais a realidade que se está no externo. Agora é o como eu conheço mais do que o que eu conheço. Não sei se ficou claro o que eu estou querendo dizer. Assim sendo, a ciência, o conhecimento filosófico, o conhecimento matemático, o conhecimento científico como um todo, e também o conhecimento jurídico, passa por um forte processo de laicização das suas categorias fundamentais. Por um processo de separação do domínio religioso do domínio jurídico, do domínio científico, do domínio da natureza.
E lembrem-se, isso é sempre importante nós termos na cabeça. A religião cumpria, no mundo medieval em especial, o papel da ciência. Era a religião que revelava o porquê as coisas funcionam do jeito que funcionam. Como a religião está em desacordo nos séculos XVI e XVII, por causa das guerras de religião, então é preciso criar esse outro sistema de compreensão que se dá a partir de um disciplinamento da razão humana, não mais apoiando-se na fé e na tradição, muito menos se apoiando na tradição doutrinária dos padres da igreja, por exemplo, mas agora partindo do indivíduo que estuda concretamente um disciplinamento da sua cabeça e a revelação a partir de argumentos dedutivos de estrutura formal, matemática, de categorias e conceitos que anteriormente eram dados como filhos de valores tradicionais, culturais e morais. Como, por exemplo, a ideia de justiça. Será que é possível construir um conceito de justiça, meus caros, que independa da moral, da cultura, da tradição e dos valores socialmente construídos? Será que é possível construir um conceito de justiça separado dessas questões? Será que é possível construir um conceito de justiça e depois de direito parecido com o rigor que existem nas ciências matemáticas? E aqui eu queria lembrar algumas questões para vocês. Esses paralelos que eu estou fazendo não são paralelos à toa, não são paralelos secundários. Os juristas, e eu já comentei isso em encontros passados, mas agora a gente vai falar com um pouco mais de atenção, os juristas dos séculos XVI e XVII eram também cientistas, porque não havia as divisões das caixinhas disciplinares entre ciências humanas e ciências da natureza muito bem estabelecidas. Exemplo, Francis Bacon, que é considerado um dos grandes autores ingleses, fundadores da ciência moderna, ele era jurista prático, ele era um advogado prático na Inglaterra. Tá? Escrevia tanto sobre direito quanto sobre ciências naturais. A mesma coisa para Isaac Newton. Isaac Newton, o pai do modelo padrão de explicação do universo, ocupava ali no seu período o cargo, muito mal traduzindo, tá, pessoal? Anacronicamente sendo traduzido, como o cargo de, digamos assim, conselheiro do Tribunal de Contas do Reino Unido. Ele era o cara responsável pela compreensão da cobrança de impostos e também do uso das contas públicas do Reino Unido, né? Leibniz é também um sujeito que era um matemático e filósofo muito conhecido e também um jurista. O Descartes, eu já falei, entre tantos outros. Então, o que a gente vai ter é um processo de criação de similitudes, de interpretações científicas naturais para interpretações jurídicas. Por exemplo, a ciência vai falar, por volta do século XVII, que a realidade física nada mais é que um agregado de elementos constitutivos individuais. Ou seja, você quer entender a realidade de como funciona o universo, você não tem que procurar para Deus, você não tem que procurar para um sentido maior do que há por trás de tudo, mas antes disso você tem que olhar os elementos individuais que formam a realidade física. Partir do individual para o geral. Está lá nos franciscanos. O direito vai basicamente transformar isso na ideia de que a realidade social é um agregado de indivíduos isolados. Vai olhar, então, da mesma forma que os átomos, por exemplo, se relacionam para a formação da realidade física, os indivíduos se relacionam para a formação da realidade social. E é só eles que se relacionam. Não existe elementos a mais nem a menos. Enquanto a ciência natural, por exemplo, vai falar que o conhecimento científico é usado para dominar e controlar a natureza, o direito vai pegar essa mesma ideia e vai falar que o direito é usado para proteger a propriedade, que é a forma pela qual você demonstra a natureza, consome a natureza e transforma a natureza em uma categoria jurídica própria, como um direito individual. Enquanto a ciência vai falar que podemos chegar a uma verdade científica, as chamadas leis naturais, como a gente diz, né? Por meio do raciocínio, tais como as leis da natureza em Newton,
as leis da natureza em Kepler, as leis da natureza em Galileu Galilei, as leis da natureza em todos esses autores, Lavoisier, entre tantos outros, o jusracionalismo vai adotar esse mesmo procedimento. Vai partir do pressuposto de que o direito natural baseia-se na razão humana e não na bondade divina ou na ordem natural das coisas. Mas, enquanto os cientistas naturais desse mesmo contexto, que, repito, são juristas, vão falar que as descrições científicas são objetivas, independentes do observador que está fazendo, o direito vai começar a se afirmar como um saber, uma estrutura objetiva que se separa do intérprete humano. Ele é um sistema próprio, independente dos valores humanos, ou dos valores não, independente do indivíduo humano que o interpreta. Ou seja, nós vamos ter esse processo muito forte de aproximação do jeito de pensar das ciências naturais com o jeito de pensar do pensamento jurídico, das ciências jurídicas, nós poderíamos falar hoje. Aonde isso vai estar explicitado? Na construção, durante os séculos XVII e XVIII, daqueles que podem ser chamados, mais ou menos aí, né, dos 4 grandes direitos naturais jusracionalistas, que são basicamente os direitos naturais, não que eles existam, mas que hoje estão na boca das pessoas, né? Se você perguntar para uma pessoa qualquer, ei, me fale aí alguns direitos naturais, o que é um direito natural? Muito provavelmente a pessoa vai responder que um direito natural é a vida. Outro vai falar que é a liberdade. Outro vai falar que é a propriedade. Outro vai falar que é a igualdade. Esses direitos, aspas, naturais, eles são filhos desse processo de revelação científica, desse método científico naturalista do funcionamento do universo e, em decorrência desse funcionamento do universo, do funcionamento das sociedades. Ou seja, aquilo que a gente falou no nosso primeiro encontro. Por volta do século XVII para o século XVIII, esses juristas cientistas vão falar, ora, se conseguimos agora descobrir como funcionam as leis, as regras repetíveis, eternas, imutáveis, que explicam como a natureza opera, agora falta a nós revelar quais são as leis naturais, eternas, imutáveis, demonstradas pela razão, que explicam o funcionamento das sociedades, que mostram como a sociedade opera. E aí é o surgimento desses 4 direitos. Mas não basta falar só do surgimento desses 4 direitos. O mais importante é entender o como eles surgem e de que maneira eles são pensados dentro dessa estrutura. Vamos lá. Direito à vida. Por que a gente pode falar que o direito à vida é um direito natural? Da onde vem essa ideia? Como é que a gente consegue, com tanta tranquilidade, quase com uma autoevidência, uma palavra muito forte para a época, chegar à conclusão de que o direito à vida é um direito natural? Ora, a resposta mais imediata é assim, o direito à vida é um direito natural porque ele é a predisposição para outros direitos, né? Ou seja, se eu não tiver a vida garantida, eu não posso ter outros direitos. Vejam que esse é um raciocínio que independe de Deus e que esse é um raciocínio que se afirma a partir de uma compreensão que nós podemos dizer dedutiva da realidade. E aqui eu faço um pequeno parênteses com vocês. Eu sempre uso isso em aula porque eu acho que ajuda a explicar bem. Imaginem-se por um momento que vocês estão num episódio de Black Mirror, né? A famosa série e interessante série, cuja o plot, a trama é basicamente uma só. Qual seja, você não sabe por quê, tem até um filme que é esse o tema, mas eu não lembro o nome do filme. Você não sabe por quê, mas todo dia quando você acorda, você só tem uma certeza na sua existência, de que em algum momento do dia alguém vai tentar te matar. Imagine-se nessa situação.
Então você está, por exemplo, caminhando numa praça, vem um ônibus e se joga para tentar te atropelar. Ou você está caminhando, cai uma marquise na sua cabeça, ou quase cai na sua cabeça, porque você consegue escapar por um triz. Ou você está passando, alguém metralha onde você está. Ou você vai comprar uma coisa no supermercado, o caixa puxa uma faca e tenta te esfaquear. Imagina uma situação dessa, que você não sabe de onde vai vir, nem como vai vir, mas você só tem uma exclusiva certeza na sua existência, que quando você acorda, alguém vai tentar te matar. E pode ser mais de uma vez por dia. Ora, imaginem-se por um momento vivendo nessa realidade. Você consegue se imaginar numa situação dessa, construindo uma família, tendo filhos, planejando férias, estudando, pensando no que você vai ter como profissão? Obviamente que não. A situação dessa pessoa que só tem uma única certeza, qual seja a de que possivelmente essa pessoa vai morrer, ou que ela sofrerá um atentado contra a sua vida, é a mesma situação vivida, claro que de uma forma exagerada, por um soldado num campo de batalha. E o que nós temos na figura de um soldado num campo de batalha? Uma pessoa que tem o seu direito à vida, o quê? Suspenso. Porque ela está à disposição de morrer por um Estado. Essa incapacidade, portanto, de você conseguir projetar a sua existência, de você conseguir escolher sua profissão, de você conseguir fazer o que você quer da sua vida, é uma violação desse direito à vida. Então, quando os jus-racionalistas, lá do século XVII e XVIII, e são vários deles, né, falam que o direito à vida é um direito natural, eles estão pensando numa dimensão física concreta, por exemplo, o direito de não ser torturado, o direito de não ser livremente assassinado, o direito de não ser mutilado, o direito de ter a composição da sua carcaça físico-biológica garantida. Mas, para além disso, os racionalistas estão pensando nessa dimensão dedutiva racionalista da existência da vida, ou seja, o direito à vida é o direito de domesticar a sua própria vida, de fazer com a sua razão o seu próprio caminho. Então, por exemplo, como eu sempre digo, quando se diz que o regime militar brasileiro de 64 a 85 cometeu crimes contra a humanidade, violando o direito à vida das pessoas, eu não estou falando somente dos assassinados diretamente pela ditadura militar. Os tantos militantes políticos, desaparecidos políticos, quanto também os indígenas que foram bombardeados na Amazônia, entre outros. Eu estou falando também dos mais de 30, 40 mil pessoas que foram atingidas pelos atos institucionais e que tiveram o percurso da sua vida interrompido, seja porque foram demitidos sem motivação, perdendo então seu emprego, seja porque foram exilados obrigatoriamente, seja porque foram perseguidos e tiveram que se esconder, seja porque tiveram que mudar de identidade. Ou seja, essas pessoas também tiveram a sua vida violada, não somente no seu aspecto físico, mas também nessa sua dimensão racionalista dedutiva. Garantir, portanto, o direito à vida, à autoconservação, o direito à capacidade de você escolher a sua própria existência e domesticar a sua própria existência, esse direito é compreendido por esses jus-racionalistas como uma garantia para ser um humano. Por isso que muitos vão dizer o seguinte: os direitos humanos, que é uma categoria que é filha do jus-racionalismo, ela não é simplesmente uma frase ou uma expressão romântica de alguns direitos que nós consideramos lindos e magníficos e queremos proteger. Direitos humanos, na verdade, são os direitos mínimos para uma pessoa poder ser considerada humana. Ora, uma pessoa que vive com o receio de ser assassinado todos os dias, uma pessoa que vive com o receio de poder morrer em qualquer situação, como um soldado no campo de batalha ou o personagem desse episódio de Black Mirror suposto que eu estou falando para vocês, ele não se diferencia muito na prática de um animal, ou seja, de um bicho que acorda todo dia, não sabe se vai ser caçado, mas que tem que sair para caça para tentar se manter vivo. A capacidade humana do exercício da razão, portanto,
só é efetivamente aplicado e compreendido se for dado a esse indivíduo a garantia, que pode ser estabelecida por um Estado, por exemplo, de que ele não será livremente assassinado e que, portanto, esse indivíduo pode sim fazer planos de longa duração e, em decorrência disso, projetar a sua capacidade de razão instrumental, de causas e consequências, de projetos de futuro, etc., exercer, portanto, a sua razão, a sua humanidade. Dá para entender isso? Esse é um ponto importante. Outro direito clássico, jus racionalista, digamos assim, que se desenvolve no mundo desse mundo moderno aí dos séculos 17 e 18, é o direito à liberdade. Esse é especialmente interessante. O que é o direito à liberdade? O direito à liberdade também tem essa característica de uma dimensão, nós podemos dizer, física, uma dimensão biológica ou material que você pega. Que é, por exemplo, o direito de não ser preso injustamente, o direito de não ser transformado em escravo. Tem todas essas dimensões físicas. Mas a liberdade também é uma outra coisa para a cabeça desses caras. A liberdade é uma categoria muito específica e muito própria. E é uma liberdade que deve ser garantida de antemão e que é pré-condição do uso da razão. O melhor exemplo para entender é o belíssimo e clássico filme do Jim Carrey, Show de Truman, em que se apresenta um personagem que, desde a sua primeira existência e compreensão da sua primeira memória, vive em um programa de reality show sem saber. Ele tem a sua vida, as suas relações, seu pensamento, as suas ideias, tem os seus projetos de futuro, mas ele vive num mundo que é inteiramente manipulado, um mundo cercado, em que ele não sabe que está inserido. Esse é um indivíduo que tem a sua liberdade? Obviamente que não. Ele tem um monte de liberdades, nós diríamos. Ele pode ir para lá e para cá, ele acorda a hora que quer, ele come o que ele quer, ele escolhe. Mas isso são todas inclinações. Essas são todas pseudo-liberdades. São escolhas e não liberdades. O que é a liberdade? A liberdade é a capacidade de você, utilizando a sua razão, domesticar a sua existência e escolher o seu futuro e não ser manipulado. No filme Show de Truman, o indivíduo é manipulado o tempo todo. Ele não tem liberdade. Ele pode aparentar ter a sua dimensão física da liberdade, mas os racionalistas não estão preocupados só com essa. Eles estão também preocupados com a capacidade da pessoa ter acesso a todas as informações. É por isso que o direito à liberdade, nesse contexto, ele manifesta-se no direito de não ser preso, no direito de não ser arrastado como um escravo, mas também na liberdade de crença, na liberdade de expressão e, sobretudo, na oposição à censura, ou seja, na garantia de que as informações devem correr livres, na garantia de que a crítica pode ser feita de forma livre e na garantia, portanto, de que todos possuem o direito de questionar a sua realidade através da razão e fazer uma escolha livre para o seu próprio futuro. Esse é um outro exemplo. Direito de liberdade. A mesma coisa para a igualdade, né? A igualdade tem uma dimensão física, ou seja, não permitir com que pessoas sejam julgadas por direitos desiguais, como era no mundo feudal, no mundo medieval, em que, a depender de onde você nasceu, você tinha certos deveres e certos direitos específicos que lhe cabiam. Ou seja, a ideia de que há um direito igual a todos. Se manifesta também na vedação de atitudes discriminatórias, não que elas não ocorressem e não ocorram. Ou seja, na proibição de colocar placas falando proibida a entrada de mulheres, ou proibida a entrada de brancos, ou proibida a entrada de negros, ou proibida a entrada de quem é que seja. Mas a igualdade também se manifesta numa outra condição, que pode ser resumida numa frase, qual seja a ideia de que
para o princípio, para o direito natural da igualdade, o que importa é a mensagem e não o mensageiro. Não importa mais quem está falando, se é o Papa que está falando, se é São Tomás de Aquino que está falando, se é Bartolo de Sasso Ferrato que deixou escrito, se é Baldo Délio Baldi que determinou que é assim que deve ser interpretado o direito. Não interessa. Agora, eu não quero saber quais são os adjetivos ou as condições de quem fala. A única coisa que me interessa é o que é dito. Eu quero abstrativizar o indivíduo que fala e focar na mensagem. Essa é a única forma de eu conseguir analisar a consistência e a coerência desta mensagem. Assim sendo, o direito à igualdade, ele é também um direito de igual consideração. E aí, meus caros, se estou eu e um grande filósofo, e o grande filósofo fala merda, e eu que não sou ninguém falo uma coisa correta, pelo princípio da igualdade, não interessa quem é o filósofo. A verdade deve prevalecer, o conhecimento deve prevalecer a partir daquilo que seria o livre mercado de ideias, uma ideia que começa a ser desenvolvida no século, sobre fim do XVIII e vai ganhar força com John Stuart Mill lá no século XIX. A igualdade. E, é claro, a propriedade. A propriedade vai aparecer lá com John Locke e depois vai ser desenvolvida por outros autores e também vai ser questionada por tantos autores dessa mesma época, como é o caso do Rousseau. Né? A propriedade nada mais é do que uma extensão deduzida do corpo. Se eu nasço e eu sou o dono do meu corpo, porque eu tenho direito à vida, ou seja, eu tenho direito a escolher o que eu faço com o meu corpo, o que eu produzo com o meu corpo, aquilo que é fruto do trabalho, do exercício e da energia direcionada pela razão, através das minhas mãos, membros, força, etc., do meu corpo, aquilo é por extensão meu. A ideia de uma apropriação da natureza, portanto, pela domesticação da natureza através da racionalidade. Ora, se eu não tenho a liberdade para poder derrubar uma árvore e transformar essa árvore numa mesa, por exemplo, se eu não tenho o direito, portanto, de me apropriar de uma árvore e dar uma destinação de ius abutendi, um abuso a ela, portanto, e transformá-la em outra coisa que não aquela que ela era previamente estabelecida, diria John Locke, eu não consigo ser verdadeiramente racional. Se eu não tenho essa possibilidade, eu não consigo ser de fato uma pessoa que detém todas as capacidades racionais possíveis. Vejam, portanto, que esses direitos que surgem como jus-racionalismos nos séculos 17 e 18 são direitos que independem da religião. Em nenhum momento eu falei porque Deus criou todos iguais, ou porque Deus espera a liberdade, ou porque a vida é uma dádiva divina. Nada disso importa. Todos esses direitos são compreendidos assim como deduções naturais e racionais, tais como uma equação matemática, você deduz que x é tanto, você deduz que para ser humano, para alguém ser humano, para alguém de fato poder exercer todas as condições da sua humanidade, é fundamental que seja garantido a essa pessoa, essa individualidade racional, no mínimo 4 grandes direitos, que são direitos para o indivíduo, subjetivos, garantias, e são deveres para com os outros indivíduos. Isso fica visível, especialmente visível, se nós olharmos, por exemplo, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Se você pegar o texto da Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele começa com uma expressão que é especialmente, que é fundamental para se entender a lógica do jusracionalismo. Porque talvez a Declaração de Independência seja o grande documento jusracionalista do século XVIII. Olha o que fala a declaração. Deixa eu só abrir ela aqui um minutinho, pessoal. Eu acho um monte de explicação sobre ela, mas não estou achando o texto. Ah lá.
O segundo parágrafo da Declaração de Independência dos Estados Unidos diz exatamente o seguinte, vejam só. Vejam como isso aqui é jus racionalista até o coração. Olha o que está escrito. Consideramos estas verdades como autoevidentes, quais sejam, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. E que, a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. E assim vai por diante. Olha qual que é o ponto mais importante dessa declaração. É a contradição que ela tem em si. Qual é a contradição? Ela fala, consideramos estas verdades autoevidentes, porém vou declará-las. São verdades que todo mundo consegue identificar, mas eu preciso declará-las, porque nem todo mundo, pelo visto, consegue identificar. Mas isso revela um pouco esse procedimento da cabeça de um pensador do jusracionalismo, ou dos pensadores, que é o Thomas Jefferson, no caso, entre tantos outros pensadores naquele contexto. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Vitória pergunta se eu posso repetir a explicação sobre a boa razão. Vitória, a boa razão é uma expressão que junta duas, né? Rácio é a capacidade racional matemática de analisar causas e consequências, etc. E boa é uma dimensão moral externa ao indivíduo, que não depende só das suas capacidades inatas cognitivas, mas depende também de uma adequação dessas capacidades à verdade oculta nas coisas, que é dada por Deus, porque o mundo ele é consistente e é fechado numa uma realidade própria. Ou seja, a boa razão é adequar essa cabeça individual com a realidade externa. O que o jusracionalismo faz, e a modernidade como um todo faz, é colocar em parênteses o boa e falar que ela não será suficiente para responder essas questões. O Bruno pergunta se o direito à vida, na perspectiva jusracionalista, pressupõe o arbítrio. Eu não sei se pressupõe o arbítrio, eu não sei o que você quis dizer exatamente com isso, Bruno. Se puder depois aprofundar a pergunta, mas basicamente a ideia de que o direito à vida pressupõe o receio, talvez, de perdê-lo, né? É o estado de natureza, por exemplo, como se diz. É uma criação hipotética, né? Pode-se dizer, o Eduardo fala, pode-se dizer então que o Estado do Rio de Janeiro não garante o direito à vida dos seus cidadãos. É possível sim, Eduardo. É possível se falar que em muitos locais nós temos flagrantes violações ao direito à vida. Em muitos locais, né? Mais alguma pergunta, gente? Podemos avançar? Bom, avancemos um pouquinho então. Então, saquem só. Dessa construção teórica de que é possível se derivar direitos a partir de racionalidades, né? É possível derivar direitos a partir de deduções subjetivas, de conclusões consequencialistas, tais como a estrutura de uma equação matemática, né? Dessa compreensão específica, é fundamental que a gente entenda o como que isso se relaciona com o âmbito político. Por que com o âmbito político? Porque se eu afirmo que a peça fundamental, o ponto de partida agora da sociedade, não é mais entender as coletividades, os corpos sociais, as funções que devem ser cumpridas numa sociedade, mas é compreender a individualidade, é compreender o ponto de partida no indivíduo, que é detentor de pelo menos 4 direitos estáveis, racionais, independentes da religião. Se eu tenho no individualismo, portanto, o ponto de partida da reflexão teórica de toda a sociedade, eu tenho que então compreender qual é a função do Estado ou da ordem política nesse âmbito. E aí vem o campo que vocês já conhecem do contratualismo, né?
Você primeiro inventa esses 4 direitos naturais, deduz esses 4 direitos naturais, pressupõe que um indivíduo só é completo e ser humano quando ele detém essas 4 garantias. Tendo essas 4 garantias, ele é livre para escolher a sua realidade. E aí, essa liberdade faz com que haja uma pactuação, um contrato, essa é a compreensão dos contratualistas, né, para a afirmação de um novo governo, que é aquilo que a gente acabou de ler no Thomas Jefferson. De um lado, você vai ter essa ideia do contratualismo, sobretudo na figura de John Locke, né, que é alguém que vai falar que a função do Estado é afirmar esses direitos naturais pré-estabelecidos e garantir o cumprimento desses direitos naturais pré-estabelecidos. Mas, de outro lado, você vai ter o Hobbes, que também é conhecido de todos vocês. O Hobbes, ele vai fazer uma coisa um pouquinho diferente e que depois vai resultar em muitas consequências nos utilitaristas, também no século XVIII, como é o caso de um Jeremy Bentham da vida e especialmente de um jurista que é central para estudar, para conhecer a teoria do direito, que é o John Austin. O que o Hobbes vai fazer é retirar, por mais que ele seja colocado tradicionalmente no âmbito dos contratualistas, ele não é exatamente um contratualista, porque ele retira desse contrato as obrigações de uma das partes, ou os deveres de uma das partes. Hobbes é o cara que fala que o Estado surge para impedir uma guerra de todos contra todos, mas uma vez que o Estado surge, os indivíduos, os membros, os súditos desse Estado, frente ao Estado, eles não possuem direitos. Eles cedem os seus direitos naturais a esse Estado. Então, o Estado não tem uma obrigação prévia com esses indivíduos. Ainda que, para fazer justiça, o Hobbes coloque lá, na sua teoria, uma tentativa de criação de um direito de resistência, né? Mas essa tentativa de criação de um direito de resistência do Hobbes está muito mais presa a uma compreensão medieval de tiranicídio do que de uma tentativa moderna de direito à resistência como um direito subjetivo contra uma autoridade deturpadora, né? É uma outra ideia. Se, então, Hobbes vai reduzir os direitos naturais a uma lei positiva soberana, Locke vai falar que o poder deve afirmar e garantir os direitos naturais pelo Estado. A questão que fica é a seguinte: se nós entendemos que, durante o século XVII e XVIII, se revelam esses direitos naturais a partir de deduções, esse racionalismo metodológico, esse mecanismo parecido com a matemática, nós vamos dizer, e com a física, de revelação das operações que funcionam na natureza, desembocam para um processo de organização do voluntarismo, da vontade dos indivíduos. Por quê? Se eu entendo que o ser humano, ou o indivíduo, é o ser racional que detém essas 4 garantias, e que a grande característica da razão e do uso concreto e prático da razão é esse eterno apetite de autodeterminar-se, de fazer-se a sua própria vida, de escolher o seu próprio futuro, de escolher a sua própria realidade, nós diríamos, de domesticar a sua própria existência, ou como está lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos, de buscar pela felicidade, eu tenho necessariamente uma dimensão criativa a partir de então. Eu explico quais são as garantias e depois dessas garantias há uma dimensão voluntarista. Eu preciso então criar instituições políticas que garantam e eu preciso também criar elementos novos que melhorem a vida humana, que domestiquem a sociedade humana, que domestiquem a realidade em prol desses direitos específicos naturais pré-estabelecidos. Como eu crio essas instituições? Como é que eu invento essas instituições que garantem ou que determinam os direitos dos indivíduos? Essa é a pergunta fundamental.
Se eu entendo que existem alguns direitos naturais, eu tenho que, a partir de então, entender como é que eu garanto a sua existência e, sobretudo, a sua eficácia. E esse é o ponto mais interessante de se entender o século XVIII e o período do iluminismo jurídico. É que se na primeira fase, se na primeira etapa, se estabelece a tentativa de criação e de afirmação de verdades autoevidentes, direitos naturais, a parte segunda é o de como organizar a sociedade, criar uma sociedade de acordo com esses direitos naturais. É o que vai acontecer nos Estados Unidos, com o processo da construção da Constituição Americana, que a gente vai ver mais adiante. É o que vai acontecer na França, com a Revolução Francesa e a Assembleia Nacional Constituinte. Talvez a gente fale um pouquinho disso hoje. É o que vai acontecer no Haiti, é o que vai acontecer nas independências na América do Sul. Todas elas se voltam a entender quais são os dilemas, quais são os limites da criação frente a esses direitos pré-estabelecidos. Enquanto outros, por exemplo, como os utilitaristas, Jeremy Bentham à frente, vão de uma forma avant la lettre, como se diz, né? Precoce, pioneira, falar que não existem direitos naturais. Né? O Jeremy Bentham tem a famosa expressão direitos naturais is just words. Né? São apenas palavras. Ou seja, basicamente porque os utilitaristas partem de um outro pressuposto. Qual é esse pressuposto? Que o que determina o contrato, a obediência aos direitos ditos naturais, não é exatamente o valor desses direitos naturais, mas é a consequência do que pode ocorrer caso eles sejam violados. Ou seja, a gente só obedece os direitos, aspas, direitos naturais dos outros, porque a gente tem medo do que o Estado possa fazer conosco, ou com um ente político possa fazer conosco. Então é preciso pensar as formas práticas de aplicar essa racionalidade em criações políticas. E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Um exemplo que é divertidíssimo de se ler, porque ele é muito bizarro, ele é muito fora da nossa realidade, mas mostra muito um contexto revolucionário de um período em que a humanidade sentia-se em condições de criar mundos, de criar situações políticas, de inventar realidades políticas. Esse é o caso do Morelly, esse autor, que é muito pouco conhecido, porque a gente conhece pouco sobre a sua história, é um pseudônimo, inclusive, Morelly, que escreveu esse livrinho chamado Código da Natureza, que é uma palavra, é uma expressão já fundamental para nós. Código, que é uma expressão jurídica muito relevante, que a gente vai ver na semana que vem, e da natureza, porque tem uma relação com essas verdades autoevidentes. E o que nesse livrinho a gente identifica, além de várias compreensões sobre o que é a natureza, o que é a realidade, o que é a ordem da natureza, qual é o papel da vontade nessa natureza, entre outras questões, o Morelly ele deixa no finalzinho do seu livro uma proposta de criação da sociedade perfeita conforme a natureza. Ou seja, como é que nós podemos criar uma sociedade precisa e perfeita que funcione de uma forma como um reloginho, digamos assim, de uma forma mecânica, seguindo essas regras naturais. E aí ele vai ter uma série de... ele cria uma espécie de constituição dessa sociedade perfeita. Então, olha só, que engraçado. Ele é um autor do século XVIII, muito antes do socialismo, portanto, e muito antes do comunismo, mas o Morelly é considerado por muitos um autor, um precursor da crítica social, digamos, do socialismo, assim como Rousseau, porque ele é um crítico da propriedade privada. Né? E olha o que o Morelly começa falando, que nessa sociedade, nada na sociedade pertencerá particularmente ou em propriedade a ninguém, afora as coisas que ele usar efetivamente, seja para suas necessidades, seus prazeres ou seu trabalho diário. Ou seja, a ideia de propriedade muito vinculada à ideia de posse, que é algo em alguma medida parecida com a premissa que o John Locke tinha pelo direito de propriedade, que depois é esquecida
pelos liberais, né? Para John Locke, você só pode ser proprietário daquilo que você efetivamente consegue fazer com o seu trabalho. Então, você ser dono de uma fazenda no Acre sem nunca ter visitado é uma ficção jurídica que não faz qualquer sentido racional dentro dessa ideia. Olha lá, 2. Todo cidadão será homem público, sustentado, mantido e empregado às expensas do público. Ou seja, toda a sociedade seria unívoca, só haveria a relação de indivíduos e Estado. Não haveriam ordens intermediárias. Todo cidadão contribuirá com sua parte para a utilidade pública, segundo suas forças, seus talentos e sua idade. E sobre isso serão definidos seus deveres de acordo com as leis distributivas. E aí ele cria uma lógica de leis distributivas. Eu não vou focar em todas elas, mas eu vou ler algumas outras passagens que são divertidas para nós olharmos. Por exemplo, olha como ele fala aqui com relação às leis conjugais, ou seja, que organizam a família, e que impediriam qualquer devassidão. Porque, ao mesmo tempo que é uma sociedade que fala que vai resolver as coisas sem Deus, é uma sociedade muito ainda investida numa lógica moralista católica, né? E olha o que diz aqui. Todo cidadão, tão logo atinge a idade núbil, se casará. Ou seja, se chegou na sua idade núbil, você vai casar. Ninguém será dispensado desta lei, a menos que a natureza ou a sua saúde coloque obstáculos. O celibato não será permitido a ninguém, a não ser depois dos 40 anos de idade. No início de cada ano, será publicamente celebrada a festa dos casamentos. Os jovens de ambos os sexos se reunirão e, na presença do senado da cidade, cada rapaz escolherá a moça que lhe agradar. E, obtido o seu consentimento, veja que aqui até é uma questão progressista, né? A tomará por esposa. As primeiras núpcias serão indissolúveis durante 10 anos, depois das quais será permitido o divórcio, seja com o consentimento das duas partes ou apenas de uma. E aí vai, avançando, né? As pessoas separadas não poderão se casar com outras mais jovens do que elas, nem com alguém mais jovem do que a pessoa que deixara. Apenas as pessoas viúvas terão essa liberdade. E aí vai indo. Várias e várias passagens, como por exemplo uma fórmula que ele diz, né? A fórmula de todo o comando público, da razão pública, daquilo que nós chamamos de interesse público, será: a razão quer, a lei ordena. Ou seja, tudo aquilo que for racional deverá ser legal, deverá ser jurisdicionalizado. E aqui surge um ponto fundamental, que é, com o processo de afirmação do voluntarismo, da ideia que, entendidos os direitos naturais, agora eu preciso criar uma sociedade que proteja esses direitos naturais, então eu preciso demonstrar minha vontade, guiada pela razão. Com a afirmação desse voluntarismo, nós vamos ter a edificação de um produto cultural que será decisivo para a história do direito a partir dos séculos XVIII em diante, que é a figura da lei. A figura da lei. Veja, a lei na antiguidade, nem vou falar muito, mas também era assim, né? Mas especialmente no mundo medieval e na primeira modernidade, a lei, qual seja, esse comando breve emitido pelo soberano, cuja função é obrigar, permitir ou proibir, essa figura, ela não era uma fonte relevante de direito, ou melhor, não era a principal fonte de direito até o século XVIII. Até o século XVIII, se você tinha um conflito jurídico preciso, você recorria ao quê? À doutrina, aos costumes, à teologia, às tradições, também às normas da cidade, ao direito romano, ao direito canônico, e assim vai. A partir do século XVIII, todas essas tradições, direito romano, direito canônico, teologia, são colocadas no campo daquilo que não pode ser comprovado racionalmente, daquilo que vem da tradição e do costume, daquilo que é opressor em grande medida. Assim sendo, a única forma de eu ter um Estado de direito, ou seja, de eu ter uma ordem política
que respeitam esses direitos naturais deduzidos da razão é através de uma hierarquização das fontes do direito, da criação de um critério em que, a partir de agora, somente uma norma é verdadeiramente válida frente a todas as outras, porque somente esta norma é verdadeiramente racional. Somente esta norma é fruto da vontade humana, mediada pela razão e que tem como característica a garantia desses direitos naturais. A lei, portanto, começa a ganhar um espaço central nas reflexões jurídicas. Aquilo que já vinha se desenvolvendo desde muito, com a formação das escolas jurídicas localizadas no que serão os futuros Estado-nação, com a valorização dos direitos próprios e dos costumes locais, tudo isso vai dar o caldo, vai ganhar o caldo para a ideia posterior de que agora todo direito deve ser produto da razão e deve se manifestar em forma de uma lei. Lei por quê? Porque a lei, a partir de então, deve ser publicada, deve ser um texto breve que pode ser avaliado e questionado e criticado pelos cidadãos. Da mesma forma que uma equação matemática. Ela tem que ser pública, o resultado tem que ser demonstrado, porque senão eu não vou obedecer. Se você fala que X é tanto e não mostra como, eu não vou acreditar. Se você fala que não deve se matar e não explica o porquê, de uma forma breve, evidente e precisa e racional, eu não vou obedecer. A premissa da racionalidade, a premissa da crítica ao tradicionalismo vai desembocar numa reavaliação das fontes do direito. Esse é um ponto central, esse é um ponto importante do que vai ocorrer lentamente como uma consequência do jus-racionalismo. Dá para entender isso, pessoal? Vamos lá. A Daniele pergunta, Tiago, como eles lidavam com a contradição entre a liberdade e a escravidão? Daniele, em grande medida, eles não lidavam. Essa é a boa e triste verdade, tá? Você vai ter autores que vão ser críticos à escravidão, você vai ter autores que vão observar a evidente e óbvia irracionalidade da escravidão, mas você vai ter autores que vão ou questionar, isso sobretudo depois, né? A humanidade dos escravos. Estamos aqui pensando na escravidão moderna, que é uma escravidão negra, né? Ou que vai questionar a capacidade racional deles, que é a mesma coisa que questionar a humanidade, né? Bem como vai questionar a capacidade racional das mulheres. Por isso que todos são iguais perante a lei, mas as mulheres não votam. Todos são iguais perante a lei, mas nem todos são tão iguais perante a lei. Ou seja, o que acontece é que o jus-racionalismo ele abre um buraco muito grande de reflexão para uma sociedade que ainda é conservadora, que está em processo de modificação, mas que ainda está presa a certos valores tradicionalistas. Isso vai fazer com que você tenha um jus-racionalismo. Isso é muito interessante. Isso vai fazer com que você tenha um jus-racionalismo radical, que vai querer, na verdade, romper com todas essas tradições, que é o Voltaire, que é, em grande medida, o Rousseau, que são os autores que vão dar subsídios e fundamentos para a Revolução Francesa, e para alguns da Revolução Americana, Thomas Paine, por exemplo. Mas você vai ter autores jus-racionalistas que vão tentar, na verdade, conservar a ordem. É o caso do Samuel Pufendorf, é o caso dos autores que eram lidos em Portugal, todos esses que estavam falando que sim, agora é verdade, o direito é fruto da razão, o direito é fruto de um raciocínio dedutivo, o direito é fruto dessa reflexão dedutiva. Porém, nós temos que enquadrar isso aos bons costumes dos reis, aos governos da ordem, porque não há liberdade sem ordem, que a gente vai falar disso mais adiante, tá?
A Bárbara pergunta, foi a partir do século XVIII que a identificação de direito à lei ganhou força mesmo? Sim, Bárbara, a partir do século XVIII, mas sobretudo no XIX, tá? Que a gente vai ter aquilo que o Paulo Grossi chama de legolatria, ou legalismo, tá? O professor poderia falar um pouquinho acerca do como o justnaturalismo acabou desembocando em um positivismo, codificação? Ou não é possível estabelecer uma relação nesse sentido? Bárbara, aqui a gente tem que tomar vários cuidados, tá? Não é porque ocorre a codificação, não é porque cria-se um texto jurídico, código, que isso é sinônimo de positivismo. Assim como não é possível se falar que os exegetas, a escola da exegese, que é a escola que, enfim, cria a ideia de interpretação mais literal e gramatical e que está vinculada ao Código Civil Napoleão, é difícil a gente falar que eles são positivistas. Eu sei que eu posso estar chocando alguns de vocês aqui, eventualmente, mas aí é uma questão de você ler os caras. Leia os caras da escola da exegese, o Portali e etc. Todos eles acreditavam que os direitos tinham uma origem natural. Os primeiros, aqueles que formam a condição atômica do ser humano, atômica de átomo, ou seja, o elemento mínimo da descrição da humanidade. Igualdade, liberdade, propriedade e vida. Desses 4 direitos se decorrem vários outros. A propriedade, ela pode ser transmitida, comprada, vendida, então existem direitos que decorrem daí. A vida, ela tem vários direitos que decorrem daí. A liberdade, direitos que decorrem daí. A igualdade, direitos que decorrem e que são deduzidos consequencialmente desses 4 fundadores. O Código Civil francês, a gente vai falar disso na próxima aula, na seguinte ainda, é em alguma medida a escritura das decorrências jusracionalistas desses 4 direitos. Por isso que o Código Civil francês, o Código Civil de 1804, é entendido no seu período de formação, de publicação e o início da sua vigência como um código eterno. Um código que serviria para qualquer sociedade, porque ele tem o ser humano como objeto e não os franceses. É estranho, mas é assim que se pensa. No começo pensou que era só para os franceses. Depois se universaliza essa ideia. E que ele seria um código que seria a descrição perfeita da razão. Ou seja, ele era quase um código jusracionalista, né? Então a gente vai ter esse movimento. O positivismo, Bárbara, ele tem, na verdade, uma outra origem. O positivismo, enfim, você sempre vai encontrar alguém que vai achar um antecedente histórico do positivismo, né? Tem gente que vai falar que o antecedente histórico do positivismo são os franciscanos, que a gente já viu, o nominalismo, é o caso do Villei, em algum aspecto. Tem gente que vai falar que é São Tomás de Aquino, não sei como, mas eu já ouvi isso, porque quando São Tomás de Aquino desenvolve a ideia de lei humana, ele está ali desenvolvendo uma ideia de direito criado pelo ser humano, né? Mas também me parece um pouco equivocado. Outros vão falar que é o Hobbes, porque o Hobbes, quando ele substitui os direitos naturais em estado de natureza por direitos positivos criados pelo soberano, ali estaria o germen do direito do positivismo jurídico, né? Mas a gente pode falar que é com maior precisão que o positivismo jurídico vai se desenvolver é com Jeremy Bentham e especialmente com o seu aluno, John Austin. Por quê? Porque o que esses caras estão fazendo é um outro movimento diferente da escola da exegese. Diferente desses autores que estão pensando no jusracionalismo. Esses caras vão negar o jusracionalismo, eles vão falar que todo o direito é criado pela vontade humana. E o máximo que a gente pode fazer é racionalizar essa vontade. Mas não que existem direitos deduzidos e autoevidentes. Os direitos que existem são os direitos que podem gerar efeitos concretos e consequências na sociedade. Todo o resto é ilusão. Isso é a marca do positivismo. Por isso que, repito, para a maioria dos autores, o positivismo jurídico se inaugura mesmo com John Austin, mais do que com o Jeremy Bentham. Tá? Felipe, Tiago, é possível verificar a influência das leituras do direito... Espera só um pouquinho. Ô, Jimmy, fica quieto. Desculpa, gente, é meu cachorro. Tiago, é possível verificar a influência das leituras do direito romano na criação do contratualismo como figura de legitimação do poder
político, Felipe, tem algumas questões, sim. Lembre-se que o contratualismo vem de contrato, que vem da dimensão contratual mesmo do direito privado. Então, os contratualistas eles têm uma reflexão sobre as condições de afirmação de criação dos contratos, né? Existe uma conexão entre contratualismo e formação do Estado e do direito público com a compreensão privatista do direito romano, tá? Agora, a diferença é que agora não se busca mais, como se fazia antes, em alguns casos, a ideia de resgatar a condição de herdeiro legítimo de Roma. Tá? Aí é uma diferença. Felipe Potts, parece que o contrato social acaba por substituir a figura divina como filtro metafísico para a atuação, limitado ou não, dos governantes. Não sei se podemos... Parece que é bem por aí, Felipe. A formação do Estado é uma secularização da religião, né? O Estado é a igreja laicizada. E a soberania, o poder soberano, é, em alguma medida, a secularização da ideia de Deus, né? Isso o próprio Carl Schmitt vai falar e tantos outros. Então, existe uma conexão entre as duas coisas, né? Ok. Muito bem. Gente, dito isso, eu acho que eu encerro aqui para a gente ficar na parte mais do jusracionalismo e como que esse jusracionalismo modifica bastante a cabeça dos juristas nos séculos, na metade para frente do século XVII e na primeira metade do século XVIII. Segunda-feira, a gente fala mais precisamente sobre a Revolução Americana e alguns traços da Revolução Francesa, que é a segunda metade do século XVIII. E como que essa tentativa de voluntarismo, como que essa interpretação racionalista vai depois manifestar-se num voluntarismo, como ela vai gerar instituições políticas. Porque aí a gente vai ter a ideia de pesos e contrapesos, a gente vai ter a ideia de federação, a gente vai ter a ideia de constituição e a gente vai ter a ideia de código. Tá? Então, antes de nós passarmos para isso tudo, eu tenho algumas indicações para vocês que podem ajudar para quem quer estudar mais essas coisas. Bom, vamos lá. A primeira das indicações que eu quero dar para vocês é a que eu já citei aqui. Vale a pena para vocês entrarem na cabeça de um autor da época, O Código da Natureza, do Morelli. Eu acho que é um texto muito bom para se pensar, para se ler dentro desse contexto, né? Como que a cabeça de um racionalista que quer moldar o mundo funciona. Outra, além aqui do Morelli, um texto que vale muito a pena vocês acompanharem, é um texto que tem alguns defeitos. Eu, particularmente, não gosto de algumas passagens dele, eu acho que eles são mal resolvidos em alguns aspectos específicos na história. Mas tem um diagnóstico muito bom sobre a relação entre ciências naturais e direito. E está em português. Que é esse livro aqui, A Revolução Ecojurídica, o direito sistêmico em sintonia com a natureza e a comunidade. Que é do Christoph Capra, que é um cara muito conhecido e polêmico, né? Que ele é meio holístico e tal, mas o que me fez comprar esse livro é esse segundo nome, Ugo Mattei, que é um jurista italiano muito sério, que é um estudioso de Kelsen. Então, a junção desses dois caras me chamou a atenção, aonde que eles vão querer chegar, né? E aí tem uns 3 capítulos aqui que são muito bons, que é sobre a relação entre leis da natureza e direito. Ciência natural e direito. Vale a pena vocês olharem para entender como foi o impacto ocasionado pela ciência natural no jeito de se pensar do direito. Tá? Além disso, esse texto que a gente vai falar um pouquinho mais na aula passada, chamado A Medida do Mundo, a busca por um sistema universal de medidas, de pesos e medidas. Parece nada a ver, né? Um livro de história sobre as unidades de medida. Mas não nos esqueçamos, é a Revolução Francesa que inventa litro, metro, quilômetro, e boa parte do sistema métrico e o sistema universal de medidas que nós temos até hoje, que é um sistema que quebra as antigas tradições medievais, em que as coisas eram medidas por dia de trabalho, por tamanho do rei e coisa e tal, para um sistema racionalista. A Revolução Francesa, por exemplo, que vai criar uma ideia de que o dia deveria ter só 10 horas, né, porque são 10 dedos, o calendário, eles mudam o calendário, eles modificam todo o sistema que nós temos mental de organização da natureza baseado em preceitos racionalistas. E aqui explica muito bem essa tentativa, a história dessa tentativa. Tá?
Além disso, um clássico, clássico do clássico do clássico, em 2 volumes, muitos de vocês talvez já conheçam, se não conheçam, O Processo Civilizador, de Norbert Elias, tá? Que é um autor que um sociólogo alemão, muito relevante, muito importante, um dos mais importantes sociólogos alemães do século XX, e no primeiro volume ele fala sobre a história dos costumes e a formação das autocontenções, dos hábitos à mesa, enfim, uma série de costumes que são, na verdade, introjeções de normas nos indivíduos, como forma da nobreza e da aristocracia manter a sua desigualdade frente ao terceiro estado. Mas também fala um pouco sobre o esgotamento dessa ideia e como que isso não consegue dar conta em algumas situações. E, por fim, o segundo volume, que é talvez o volume mais importante para quem é da área do direito, que é sobre a formação do Estado e da ideia de civilização, em que ele se relaciona, dialoga bastante com algumas ideias do direito romano, do direito como um todo e do pensamento jurídico, tá? Então, Processo Civilizador, os 2 volumes, excelente leitura para isso. E por fim, que aí depois eu vou deixar outras indicações boas para a aula que vem, para entender a história do pensamento jurídico do século XVII, segunda metade, até a primeira metade do século XVIII, então antes das revoluções, vale muito a pena. Aí só tem italiano, infelizmente, que é História della Cultura Giuridica Moderna, do Giovanni Tarello, que é um grande autor italiano, tem um instituto em homenagem a ele, inclusive, de pesquisas de história do direito, e o Giovanni Tarello é o cara que vai explicar no detalhe as várias escolas do pensamento jurídico nesse contexto da primeira metade do século XVIII, segunda metade do século XVII. Tá? Então, você quer entender quem é Pufendorf, Domar, enfim, vários autores que às vezes a gente só vê por nome, aqui ele vai a fundo e interpreta a fundo essas questões. Certo? Pessoal, é isso então, queria agradecer. Segunda-feira a gente volta a conversar, porque tem muitas outras coisas para a gente ver e espero também que a gente consiga vir com os nossos convidados que estavam com um probleminha de agenda nessa semana. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Queria agradecer mais uma vez a presença e a gente volta a falar segunda.